Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu queria fazer um vídeo para vocês, fazendo um estudo dos evangelhos. Eu vou abrir aqui no livro de Mateus. E hoje eu queria ler numa versão mais antiga, na versão revista e corrigida. Muita gente usa essa versão, só que essa que eu tenho aqui, ela é a versão de 95, da SBB de 95. Inclusive, olha só, tem umas referências muito boas, referências cruzadas, que você não encontra mais nos exemplares da Bíblia da SBB, infelizmente, da Revista Corrigida e nem das outras versões. Olha só, é um campo de referências muito bom. Mas hoje eu queria ler o texto aqui, que nós estamos fazendo estudo dos evangelhos. Apesar de eu poder usar a minha Bíblia com espaço para fazer anotação, para mostrar esse estudo, só que o que eu queria falar com vocês a gente pode tirar em ler o próprio texto bíblico. Liguei aqui o flash aqui para vocês. Mateus capítulo 5, versículo 13. Aqui, ó. Mateus capítulo 5, versículo 13. Hoje vai ser um vídeo mais rápido sobre o estudo dos evangelhos, apesar de o Sermão do Monte, que a gente entrou no Sermão do Monte, que vai até o capítulo 7, apesar de ser um estudo muito extenso, eu estou separando por partes para o vídeo não ficar muito longo. No primeiro vídeo ficou bastante tempo, o vídeo ficou um pouco grande, então eu vou tentar me conter em alguns tópicos para esse vídeo não ficar muito longo, para não ficar tão cansativo para vocês assistirem e a gente poder aproveitar um pouco melhor do estudo que a gente está lendo. Ó, vou estar lendo aqui, ó. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Tá vendo? Esse trechinho aqui que eu queria ler com vocês, deixa eu ver se tem mais coisa. Aqui já muda o tópico, ó, mas eu queria realmente focar nesse trechinho aqui com vocês. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse versículo 15, nessa versão revista e corrigida. Olha só. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Essa forma que foi colocada essa versão dá a entender que fala que a própria luz, ó, e se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Tá vendo? Muitos estudiosos entendem que, lendo nessa versão, dá a entender que essa candeia aqui não se trata de nós, se trata do próprio Cristo, né? Que Cristo, ele veio para ser colocado e visto por todos, para assim iluminar a todos. Não se trata de nós, sim de Cristo. Porém, na sequência do versículo 16, a gente vê aqui, ó. Assim resplandeça a vossa luz, do mesmo modo, sabe? Como Cristo, a luz de Cristo resplandeceu, e por meio da luz de Cristo, que Cristo é a luz, todos nós alcançamos a vida eterna por meio do nosso Senhor, alcançamos a clareza que nós precisamos para enxergarmos os nossos defeitos e falhas e, partindo daí, nos arrependermos e sermos transformados pela infinita misericórdia de Deus, né, através do sangue derramado de Jesus na cruz. Nós devemos resplandecer a luz de Cristo em nós, por meio de nós. E, curiosamente, ele fala assim, ó, para que vejam as vossas
boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Aqui ele fala que nós venhamos resplandecer a luz que há em nós, que essa luz vem do nosso Senhor, para que as nossas boas obras sejam vistas, né? Para que por meio dessas boas obras que nós vamos, né? Nós devemos fazer no nosso dia a dia, por meio da nossa conduta, sejam vistas, isso venha glorificar a Deus. Mas, olha só que interessante, na sequência aqui, que Jesus está falando sobre o Sermão do Monte, né? Aqui no capítulo 6, ele ensina a oração, né? A oração modelo que nós temos. Ó, portanto, vós oreis assim. Aqui ele faz uma advertência. Olha só. Quando, pois, der esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Tá vendo? Aqui no capítulo 6, do versículo 2, ele chama a atenção para a questão de você não chamar atenção para si quando estiver fazendo uma coisa boa diante de Deus. Para você não ficar tocando trombeta, fazendo um alarde. Olha só o que eu estou fazendo, olha só como é que eu sou bonzinho, olha só como é que eu sou digno e correto diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que você tem que fazer boas obras e isso vai ser visto pelas outras pessoas. E essas boas obras vão glorificar a Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Será que Jesus está entrando em contradição? Não. O que está acontecendo aqui é que a intenção das pessoas aqui são diferentes. Aqui a sua intenção é de glorificar a Deus. E por meio das suas boas obras é demonstrado que você realmente é uma pessoa transformada diante de Deus. Você realmente é uma pessoa que foi tocada pelo Espírito Santo e que houve transformação genuína em sua vida. Quando aqui... Eu acho que eu passei demais. Quando aqui as pessoas fazem apenas para chamar a atenção para si, apenas para serem glorificados pelos homens, para serem glorificados pelos homens, para receberem honra, para receber tapinha nas costas, ou aplausos, ou, sei lá, homenagens das outras pessoas, né? Receberem esse reconhecimento que vem dos homens, mas que, na verdade, ele não está fazendo nada daquilo ali para engrandecer a Deus, ou aquilo não reflete de fato quem ele é por dentro, quem ele é com Deus. E talvez ele nem tenha sido realmente transformado por Deus, porque uma pessoa que faz tudo o que faz que seja algo de bom só para receber reconhecimento e aplauso das outras pessoas, né? A gente vê que aquela pessoa ali, o coração dela está no lugar errado, aquela pessoa não recebeu realmente a transformação de Deus. Ela ainda precisa ser alcançada por Cristo e ser transformada, né? Aí, no caso aqui, Jesus está apontando para essa necessidade de nós demonstrarmos as nossas boas obras e que essas boas obras venham glorificar a Deus. Aí, em acordo com isso aqui, a gente pode ver o que Tiago fala nas suas cartas, para que nós venhamos demonstrar a nossa fé por meio das nossas boas obras. Por isso que Tiago fala isso. Tiago tem por referência muito o que é falado aqui no Sermão do Monte. Deixa eu deixar marcado aqui para a gente voltar, para eu voltar fácil. Deixa eu achar aqui o livro de Tiago. Tiago. Aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 14, começa falando sobre a necessidade de praticar boas obras, mas não que essas obras vão te salvar, e sim que a demonstração das suas obras reflete quem você é por dentro, e a necessidade de pôr a mão na massa, de fazer a sua parte em prol do reino de Deus. Não que o que você fizer vai te garantir alguma coisa ou que aquilo vai te salvar, mas a sua ação vai demonstrar que você é realmente transformado de Deus, por Deus. Aí ele até fala assim, aqui no versículo 18, ele fala assim: mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho
as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha só, ele está querendo dizer que ele vai demonstrar a fé dele por meio das obras dele, por meio das ações dele, por meio da vivência dele, não só de boca, não só numa aparência falsa também, mas aqui ele está dizendo que é importante, as boas obras, elas fazem parte de um viver cristão, é o que Jesus está falando aqui. Mas na sequência, Jesus ele já alerta para aqueles que só praticam essas boas obras com a intenção de serem elogiados, enaltecidos, serem vistos como santos, vestem uma capa de santidade, mas quando na verdade não são santos diante de Deus, sabe? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Jesus, ele fechou todas as pontas, ele não deixou nenhuma parte sem ter sido tratada e vista. E os discípulos, os apóstolos, reproduziram essa fala, explicando mais, desenvolvendo mais, trabalhando em cima do que Cristo já falou. É muito interessante a gente ver essas conexões do próprio texto bíblico. E usando referências, a gente também faz essas conexões. Mas aí eu queria voltar aqui para o texto. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Na sequência, ele fala sobre a luz, ele fala que é importante, falando sobre o sal e falando sobre a luz, ele traz uma mensagem. Que mensagem seria essa? Deus nos chama a fazer a diferença. Deus nos chama como cristãos, como discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, como servos do Senhor, sermos a diferença no mundo, sabe? Por exemplo, você está num ambiente escuro e você acende uma luz, essa luz ela é notada, ela é percebida, ela não passa desapercebida, sabe? A não ser que ela esteja apagada, a não ser que ela esteja tampada a tal ponto que ela não consiga iluminar nada. E a luz não foi chamada para ser deste modo, ela foi chamada para ser posta em um ambiente que traga clareza e ilumine a todos. E do mesmo modo o sal. O sal, quando ele perde a sua propriedade de salgar, para nada serve, a não ser para ser lançada fora. Então, o sal, ele faz diferença. Quando a gente pega um alimento e coloca que seja uma pitadinha de sal, você já nota que ficou diferente. E quando você salga demais, você logo percebe também. Mas o sal, ele traz a diferença, ele traz um diferencial, um tempero necessário, mas a questão aqui é que nós fomos chamados para sermos representantes de Cristo e nós fomos chamados para, de fato, fazer a diferença. Não sermos aqueles crentes que não fazem diferença onde eles estão e não causam nenhum tipo de efeito nas pessoas que estão à sua volta, na sua comunidade e na sociedade em que nós vivemos. Aí eu queria pegar aqui uma Bíblia, vou mostrar para vocês, que eu fiz umas anotações, e para mim esse texto aqui faz muita conexão, o texto que eu vou mostrar, né? Com esse trecho aqui que Jesus estava falando sobre o sal. Eu peguei essa Bíblia aqui para mostrar para vocês que eu estou fazendo, que eu fiz algumas anotações nessa Bíblia aqui, estudando, e lá no livro de Apocalipse, deixa eu mostrar para vocês, essa versão aqui é a versão NAA. Aqui, eu tinha deixado marcado, eu tinha esquecido. Aqui em Apocalipse, capítulo 3, temos aqui a partir do versículo 14, Jesus falando para João escrever a carta à igreja de Laodiceia. E aqui na carta de Laodiceia, nós vemos aqui, destinada a Laodiceia, ele fala assim, conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aí eu queria
trabalhar em cima desse trechinho aqui com vocês e para mostrar para vocês como tem conexão e como eles estão falando da mesma coisa. Ó, eu vou ler aqui, ó. Levando em conta o contexto histórico, por que Jesus ele citou quem deras fosse quente ou frio, né? Porque ele não é nenhuma coisa nem outra, ele é morno. Porque naquela localidade ali existiam águas quentes e águas frias. As águas quentes eram de um lugar específico e elas eram águas que serviam, né, para elas eram águas terapêuticas, elas eram águas que serviam para tratamento e águas que traziam cura, águas terapêuticas. E tinha um outro lugar que era próximo ali, que era muito famoso por suas águas frias, águas refrescantes. E essas águas frias, elas saciavam e elas traziam refrigério. Elas eram águas refrescantes. Muitas pessoas usam esse quente ou frio para dizer assim: se você é quente, você é um crente super fervoroso, super, vamos dizer, mais pentecostal possível. Se você é um crente frio, você é aquele crente que não glorifica, que não dá um aleluia, que aquele crente mais meia boca. Mas o crente morno é nem lá, nem cá. Essa interpretação, eu já ouvi isso muitas vezes, variações disso também. Não é a interpretação correta de acordo com o texto. Mas muitas pessoas ouvem isso, talvez por não estudar aprofundadamente o texto, acabam tirando essa interpretação. Entendendo esse quente e frio como formas positivas, porque isso que o texto está dizendo, e levando em conta o contexto histórico, a gente entende que as águas quentes são boas e as águas frias são boas. As águas quentes trazem cura e elas são terapêuticas. As águas frias, elas são águas que refrescam e saciam. Já as águas mornas, elas vinham de um lugar, elas vinham quente. Só que até chegar na cidade de Laodiceia, elas vinham se contaminando com calcário ao longo do caminho. E esse calcário causava vômito nas pessoas que eles bebiam e ela já estava morna. Até chegar lá, ela não chegava mais quente, ela não tinha mais a propriedade de ser terapêutica e de trazer cura. Ao contrário, ela causava náusea e vômito nas pessoas e ela estava poluída. Ela não era mais uma água boa para uso e consumo. Aí eu vou ler aqui o que eu escrevi. Águas que não curam e nem saciam. E contém contaminação, que causam náusea e vômito. Ou seja, você é imprestável. É essa mensagem que Jesus estava falando com o povo de Laodiceia, fazendo paralelo também com o sal insípido. Aí eu botei aqui, precisamos ser relevantes. Esse chamado aqui é para que o crente seja relevante e ele não se envaideça em si próprio. Por exemplo, você diz, sou rico. E eles eram um povo riquíssimo, sim, financeiramente falando. Porém, olha só como é que eles eram vistos diante de Deus. Aí ele fala assim, né? Você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Era assim que eles estavam diante de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês? Esse texto aqui, ele entra em concordância com o que Jesus já estava falando aqui. Aqui, Jesus está falando que nós temos que ser crentes relevantes. Quando nós perdemos a nossa propriedade de salgar, nós nos tornamos inúteis. Como está escrito aqui, ó, nós nos tornamos imprestáveis, não servimos para nada, para aquilo que Deus nos chamou para ser. E uma lâmpada que ela é toda tampada, toda coberta, ela não está sendo utilizada de forma correta. Ou seja, Deus nos chama a fazer a diferença. Deus nos chama a sermos o sal da terra, mas aquele sal que tem a sua propriedade preservada e resplandecermos a luz de Cristo em nossa vida, para que por meio das nossas obras
venhamos glorificar a Deus, mas não venhamos nos envaidecer por isso. Como está escrito aqui que Jesus traz uma como está escrito aqui que Jesus traz uma advertência para que nós não venhamos nos envaidecer e nos ensoberbecer. E ele fala aqui, né, que você quer glória para si mesmo, como o povo de Laodiceia fazia. Eu sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. E olha que eles eram um povo que bebia uma água contaminada que causava náusea e vômito para eles. Mesmo assim, eles eram envaidecidos pelas suas riquezas, pelas suas conquistas, e eles não percebiam como eles estavam sendo imprestáveis e inúteis diante do reino de Deus, diante daquilo que Deus os chamou para fazer e para viver, né? Eles nem eram aqueles crentes que eram usados por Deus para trazer cura e transformação na vida das pessoas, e nem aqueles crentes que traziam aquela palavra de refrigério, aquela palavra que trazia, que saciava a sede daquelas pessoas com a palavra de Deus. Eles não faziam nenhuma coisa e nem outra. Eles não estavam fazendo a diferença, o que Deus nos chamou a fazer, né? Aí esses dois textos, eles conversam entre si, eles estão tratando sobre o alerta que Jesus traz sobre a inutilidade do crente quando ele perde a sua propriedade. Ele precisa ser útil para a obra de Deus, ele precisa fazer a diferença, precisamos ser relevantes diante do reino de Deus na nossa sociedade que nós vivemos. Precisamos continuar sendo aquele sal que faz a diferença. Precisamos que a luz ilumine, resplandeça sobre nossa vida, mas a luz de Deus, né? Que a luz de Deus irradie por nós, nos ilumine e ilumine quem está à nossa volta, para que essas boas obras sejam vistas para glorificar a Deus e não a nós mesmos, né? Porque aquele que se acha que é grande diante dos homens, que se envaidece, olha só como é que ele é visto por Deus, né? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu, né? Aí eu queria trazer esse estudo para vocês. Hoje foi um pouco diferente, eu estou aqui com o celular segurando na mão. Eu queria fazer desse jeito diferente porque eu queria trazer essas conexões para vocês. Eu sei que é um pouco ousado essa conexão que eu trouxe, porque eu trouxe um livro de Apocalipse conectando com o Evangelho de Mateus e, ao mesmo tempo, toquei no ponto de uma interpretação que muitos julgam ser a correta, mas estudando profundamente, se você tiver a oportunidade, pesquise e estude, que você vai ver a interpretação correta desse texto e ver como Deus está nos chamando para ser relevantes na obra de Deus, sabe? E que são importantes aquelas palavras que trazem transformação, trazem cura, e aquelas palavras também que trazem refrigério, trazem aquele refresco, aquela palavra de esperança também para o servo de Deus. E o vídeo vai ficar por aqui, já falei muito. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Esse vídeo está saindo um pouco atrasado, porque na semana passada eu não consegui gravar o vídeo, porque eu estava muito ocupada aqui na minha casa, que o meu esposo ele estava fazendo umas coisas aqui e ele precisou que eu estivesse mais à disposição dele. Aí, com isso, eu não consegui gravar o vídeo de sábado passado. Só que aí esse vídeo agora vai estar dando continuidade aos estudos dos evangelhos. E assim que possível, eu coloco mais vídeos no canal sobre novos estudos que eu tenho feito para compartilhar com vocês, tá bom, gente? Mostrando Bíblias, mas fazendo principalmente estudos, o que sempre foi a minha prioridade nesse canal, fazer estudos. Só que para eu lançar no canal, eu preciso ter tempo para gravar os vídeos, mas também eu preciso estudar muito, porque eu estou aprendendo. Eu não sei muita coisa, tem muita coisa que eu não sei. Então, eu preciso estudar bastante. E por isso que leva certo tempo para eu lançar vídeos de estudo no canal. E é mais fácil para mim eu mostrar um review de uma Bíblia, porque é simples. A obra já está pronta, eu só mostro o review. Porém, o estudo exige mais de mim,
mas é o que eu mais gosto de fazer. Mas como eu preciso estudar, acessar as informações e montar uma estrutura o mais correta possível para não falar coisas equivocadas, falar bobagem aqui no YouTube, porque muita gente está assistindo, então eu preciso, isso demanda mais tempo, isso exige mais tempo para que seja construída uma estrutura o mais correta possível, né, naquilo que eu consigo fazer para trazer esse vídeo para vocês. Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.